Oi, gente, é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Que privilégio, nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova. É nosso último encontro antes do Natal deste ano. E olha só, fazendo essa reflexão com você que já se inscreveu e ativou as notificações, com você que é habituê por aqui, mas ainda não fez isso, com você que está conhecendo agora a nossa conversa semanal. Inscreva-se, ative as notificações porque tem pão fresquinho, pão quentinho toda semana, sempre, com uma curadoria feita com todo respeito, carinho e atenção, cuidando para que de fato a gente consiga continuar construindo conhecimento e cidadania juntos e que a gente consiga, por extensão ou de quebra, como eu costumo dizer, ter os melhores desempenhos em processos seletivos, concursos vestibulares e afins. Mandar um super abraço, né, pessoal, a todos que fazem parte desse processo, desse progresso nosso de conversas por aqui o ano todo, que fazem contato, mandam mensagem, pedem, sugerem abordagens e desejar também que todos nós nos sintamos convidados a esta mesa metafórica aqui natalina e para que a gente consiga compartilhar o que tem de melhor e desfrutar daquilo que o outro pode nos oferecer de melhor. E que a gente consiga também, pessoal, né, desejar que a gente consiga cada vez mais e sempre com a maior acurácia, com a maior perspicácia, enxergar tudo aquilo que constrói o nosso pensamento, tudo aquilo que temos e o que podemos perder. Então, é uma reflexão construtiva para consolidar, para quebrar barreiras também e para continuarmos entendendo o nosso processo aqui sempre democrático e atemporal. Tem links para você acessar e aprofundar a discussão, tem link para você compartilhar com quem você gosta, com quem você quer conversar, quer nutrir um diálogo. Nosso ponto de reflexão aqui é um ponto de partida sempre. E mais ainda, né? Já disse que é atemporal, então fique à vontade, a casa é sua. Você pode frequentar quando quiser essa conversa e retomar a abordagem. Bom? E dito isso, gente, já vou começar com esse nosso programa natalino, agradecendo pela companhia, agradecendo pelo ano, pelo privilégio de a gente nutrir esse diálogo por aqui e também dizendo a você que, olha, valeu a pena a nossa conversa sobre tempo de tela produtivo lá em janeiro. Muita gente fazendo contato, dizendo que de fato passou a olhar melhor não só o seu uso de tela, mas o uso das crianças ou adolescentes à sua volta. Esse tema também foi recorrente ao longo do ano, conversamos bastante a respeito. Sempre que houve notícia nova sobre regulação de tecnologias, sobre as questões de proibição ou algum norte diferente de uso das tecnologias ou das redes por crianças e adolescentes, trouxemos por aqui. Sempre que houve e que há novidades, gente, sobre inteligência artificial, nós trazemos por aqui também. E sabe, essa conversa da inteligência artificial e essa conversa da nossa necessidade de desenvolvimento de inteligência social e de mantermos as habilidades que a escrita nos oferece de organizar pensamento, porque isso faz parte da nossa trajetória evolutiva, é coisa séria e é coisa que a gente precisa continuar fazendo, viu? E continuar conversando, continuar se inspirando, continuar insistindo. Repetir, gente, repetir mesmo, né? Sempre, com mais cuidado. Bem, e dito isso, pessoal, então, né, falei da inteligência artificial, claro, vou fazer menção também aquele meme que tem engraçado por aí do IA, né? Que diz, olha, 2025 eu ia emagrecer, eu ia levar a sério a academia, eu ia voltar a estudar. Então, a brincadeira é usar a sigla que representa a inteligência artificial, né, gente? Mas fazendo o verbo no pretérito imperfeito. Então, vamos juntos falar de um eu vou aí, né? Dessa sequência, pensando na projeção, mas nos passos possíveis. Quero aproveitar, gente, então, semana passada a gente conversou sobre várias dicas. Eu disse, gente, o programa ficou longuíssimo.
Teve gente muito gentil e generosa que fez contato, comentando, dizendo nada, eu ouviria mais tanto tempo e foi ótimo e tal, tudo isso. Mas vamos deixar de uma maneira mais enxuta, direta para você também esta semana. E eu quero fazer menção a alguns pontos aqui, pessoal. Pontos de linguagem. Eu vi uma reflexão esses dias e sempre deixo para você as referências sobre algumas palavras, como elas são significativas na nossa língua. Já que na semana passada nós falamos das palavras do ano em alguns dicionários, né? E quais são as referências, cor do ano projetada para 2026 também. Então, falar de duas palavrinhas em especial em português, vamos conversar a respeito. Também quero falar um pouco, gente, observando essa ideia e essa projeção, sobre a expressão Natal sem fome, importantíssima, a gente já fez essa referência, vai fazer novamente. Falar um pouquinho sobre esse tempo, que é um tempo de reflexão, seja qual for a crença das pessoas, e de alguns estudiosos, vou falar de um específico que traz para nós uma reflexão importante a respeito dessa relação entre o científico e o sagrado, sabe? Também vamos falar de dois temas que foram os temas cobrados em duas reaplicações do Enem. Por quê? Duas redações de reaplicação do Enem. Se você, de repente, diz assim, nossa, Cleusa, encontrei agora essa conversa, quero voltar a estudar, vou voltar a discutir, entender temas de atualidade em 2026, a gente faz um balanço de 2025, mas já olhando para o futuro com esse cuidado especial. Sem ansiedade desmedida, mas com cuidado e projeção. Vamos juntos? Então, olha só. Vou começar com as palavras, gente. Nós falamos de palavra do ano, eu disse que a que mais me chamou a atenção pela audição mesmo é fiducia, né? Em italiano, porque é a ideia de uma confiança mais profunda, não é só de, confia, não é isso. Mas é uma confiança de força mesmo, que é muito mais do que segurar a mão ou ficar acompanhando, é uma confiança que não se quebra, fiducia, né? Então que a gente tenha fiducia nas coisas que a gente vai fazer em 2026. Mas de duas palavras em português, que inclusive a reflexão a respeito feita pelo Gregório do Vivier me chamou a atenção, que são duas palavrinhas, pessoal, que a gente usa, chorinho e capricha. E ele disse, olha, capricha, gente, é o imperativo do verbo caprichar. Ele diz, olha, eu fui falar para pedir num prato um recheio a mais fora do Brasil e eu pensei, cara, como é que eu digo capricha pro atendente, né? E aí um amigo dele falou, fala extra, que você quer extra. Ele falou, não, extra pressupõe que eu quero pagar por uma porção extra. O capricha, esse imperativo, esse pedido afetuoso do verbo caprichar, não pressupõe uma porção extra, mas pressupõe que a pessoa vai rechear aquele alimento com o coração, vai fazer com afeto. Então aquele a mais no recheio vem com afeto, é o que você colocaria de coração, você não está cobrando por isso. E o chorinho também, né, gente? Olha, é muito comum, a pessoa está colocando o café ou outra bebida e diz, já deu tanto aqui, mas sobrou um pouquinho, você quer o chorinho? Então toma um gole e depois eu coloco o chorinho, né? O chorinho é esse a mais também, que seria esse ponto afetuoso. Ninguém está falando em pagamento aí de dinheiro necessariamente, mas está falando em distribuição de afeto, gente, ou de troca de afeto aí. Capricha e chorinho, olha, duas palavras importantes para a gente acionar reflexões e questões que não têm a ver com coisas concretas, mas que têm a ver com afeto, gente, como ele se manifesta na linguagem. Também quero aproveitar para conversar um pouquinho sobre esse ponto do Natal sem fome, gente. Nós estou deixando o link para você, ainda com um número significativo de pessoas no Brasil em vulnerabilidade alimentar, que é leve, moderada ou severa. Tem um link e você vê as definições aí. Mas não é inédito aqui esse nosso ponto de reflexão. Nós já falamos neste ano e no ano passado sobre o Brasil ter saído em 2023, mais uma vez, segundo a própria FAO, né, e a própria ONU, saído do mapa da fome novamente,
e que é um caso muito singular, porque os países em geral, quando saem, não voltam. O Brasil havia voltado na pandemia e saiu em 2023 novamente. Ainda há muito a se fazer, mas a referência aqui é pensar no que foi a campanha ao longo dos anos 90, Natal Sem Fome, capitaneada pelo sociólogo Betinho e tantas outras pessoas que se engajaram e fizeram as coisas acontecer ao longo da década de 90 ainda no Brasil. Já citei, já referi, mas vou deixar o link para você ainda novamente e também, né, gente, com aquele apelo de utilidade pública aqui, dá tempo ainda da gente ser solidário sempre e neste Natal também. Também quero conversar um pouco, pessoal, sobre, então, ó, expressão Natal Sem Fome. Quero conversar um pouco sobre um ponto de vista referido aqui como uma autoridade no tema, o Marcelo Gleiser. É um físico de que eu gosto muito, o jeito como ele didatiza as questões relacionadas à ciência e também como ele didatiza as questões relacionando ciência e sagrado, né? Visão científica e sagrado. Ele deu uma entrevista, estou deixando para você o link, em que ele discute bastante de maneira muito bonita, com exemplos bons, exemplos próprios, sobre essa falsa dicotomia que paira no nosso mundo entre lentes científicas e o sagrado. E uso aqui a expressão que ele também usou de falsa dicotomia, porque não existe essa bifurcação. E ele tem publicações a respeito, né? Diz assim, olha, essa bifurcação não é generosa, não é benéfica à percepção ou à análise dos fatos que estão à nossa volta. Ele diz, não precisa fazer esse distanciamento dessa maneira. Claro, ninguém está falando, pessoal, em largar metodologia científica, não é nada disso. Até porque, nota bene, vamos juntos, sempre, gente. Que se no mundo falta muito amor, também falta muita interpretação de texto. Então vamos lá, né? Um cuidado especial. Quando eu falo alguma coisa aqui também para a gente olhar um pouco diferente, é para olhar um pouco diferente. Não é a Cleusa sendo poliana, ingênua, tudo são flores. Não, não, não. Fazendo a concordância adequada. Tudo são flores. Não é isso, tá? Bem, não estou, né, fazendo essa referência. Que mais aqui? Falando do Marcelo Gleiser, então estou deixando essa dica. Quero falar também desses dois temas. Olha, já tratamos aqui da primeira aplicação, do tema da redação da primeira aplicação do Enem, que foi sobre as perspectivas relacionadas ao envelhecimento da população brasileira e todas as intercorrências que poderiam ser abordadas. Quero tratar também dos dois temas, gente, nas duas reaplicações. A reaplicação por conta, né, em Belém, por conta da COP30, e a reaplicação que já aconteceria, prevista mesmo sem COP30, agora na primeira quinzena de dezembro. Idade mínima de trabalho como forma de proteção à infância, sabe que volta e meia a gente discute. Combate ao trabalho infantil, assim como combate ao trabalho escravo ou análogo à escravidão, né? A gente fala análogo à escravidão por conta de não haver mais na nossa legislação a previsão de trabalho escravo. Então a gente fala análogo à escravidão. E aqui, vejam, eles não usaram a expressão trabalho infantil, né? Mas colocaram a idade mínima de trabalho como forma de proteção à infância, que é voltar os olhos para essas questões relacionadas à exploração ou à perda de energia, tempo e dedicação de crianças e adolescentes ao que elas deveriam se dedicar, brincar e estudar, né, gente? Aprender, ser cidadãos, se transformar em pessoas formadas, informadas, né? Enfim, atendidas na integralidade. E a aplicação que foi feita para Belém, anterior, sobre a valorização dos trabalhadores do campo. Duas temáticas, gente, muito fundamentais no mundo que vivemos e que encontram raízes, exemplos, legislação e falta ainda de abordagem ou abrangência no nosso país. Então, se você diz assim, eu conheço fulana que vai começar a estudar ou vai voltar a estudar ano que vem pensando em temáticas de atualidades, coisas assim, olha,
já toma como referência essas temáticas porque elas permitem incursões sobre muitas outras. Vale a pena, tá bom? E por último, não menos importante, gente, eu quero aproveitar para compartilhar contigo mais uma dica, né? Uma sugestão. Falei que eu adoro receber essas sugestões no final de ano de filme, série, livro, relembrança de livros, filmes, séries antigos. E aqui vai um deles, é dos anos 90, uma conversa linda entre os personagens do Robert De Niro e do Robbie Williams no filme Tempo de Despertar. Gente, é uma conversa linda sobre, baseado na obra do Oliver Sacks, né? Sobre aquilo que eu comecei falando aqui no nosso encontro. O que as pessoas têm e o que elas podem perder. E o personagem do Robert De Niro começa assim, indignado. Tô deixando a cena para você, dizendo, nossa, escuta, as pessoas, veja, são só notícias ruins e tudo isso. As pessoas precisam ter noção do que elas têm e do que elas podem perder. Gente, me parece aí um ponto de reflexão fundamental para o nosso Natal. Em família, ou quem vai passar trabalhando, enfim, para o nosso Natal em sociedade. Uma reflexão importante. O que a gente tem e o que a gente pode perder. E nunca esquecer de agradecer. Um super feliz Natal para você que vai passar descansando, que vai passar trabalhando. Desejo saúde grande para todos. Nos vemos, nos encontramos aqui novamente na próxima semana, depois do Natal e aí com prenúncios do novo ano. Um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se e até semana que vem. Tchau, tchau.